A questão de hoje é de uma banca chamada Concel Concursos e foi um pedido, vejam na tela, que eu estou atendendo de uma seguidora nossa chamada Helena Medeiros. Então ela me pediu uma questão dessa banca, eu fui buscar e encontrei nenhuma de 2020, mas encontrei uma de morfologia do ano de 2019. A morfologia é o estudo das classes gramaticais. Você pode encontrar questões em que se peça a classificação em cada alternativa de uma palavra destacada numa frase, ou você pode encontrar uma questão como essa. Olha aí. A pergunta foi: indique as opções, identifique as opções em que meio é um advérbio. Então, você teria que saber aí, né, se a palavra meio é pertencente a que classes gramaticais. Então, põe aí na tela a questão. Como eu sempre peço a vocês, pause a sua tela, preferência amplie, deixe na tela cheia, e tente com o seu conhecimento prévio anotar a sequência de números em que meio é um advérbio. Vai lá. Se você fez isso, observe as opções aí. Ou você encontrou uma exatamente igual, ou você encontrou uma parecida. Então, vou te dar mais uma chance. Põe a questão na tela mais uma vez se você não achou. Congele e faça. Bom, eu vou fazer agora uma apresentação global a respeito desse tema. Mas se você quiser ir além, eu vou fazer a pincelada sobre a palavra meio. Eu tenho um curso, olha aí, se você entrar lá na tela, no www.ricardoerce.com.br, você vai ter um curso chamado Exercitando o Português. Ele tem de todos os temas. Mas esse tema que nós vamos tratar hoje está na parte de Morfologia 1. Morfologia 1 é o que vai tratar sobre substantivo, adjetivo e advérbio, que são 3 classes de palavras imprescindíveis para você saber justificar a concordância nominal. E nós temos lá também um assunto, um combo com todos os assuntos que você quiser. Então vamos lá, antes de mais nada. Olha a frase 1 aí na tela. Sei um meio de entrar sem pagar. Se você achou que esse meio era advérbio, você errou. Então vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Ó. A palavra meio, como qualquer outra palavra, tem a sua classe gramatical identificada a partir de um contexto. Tá? E o contexto da palavra meio pode fazer com que a palavra seja, como nessa frase 1, um substantivo. O que é um substantivo? É uma palavra, segundo a gramática, que dá nome à pessoa, a lugar, a objeto, a sentimento, a qualquer coisa. Mas o substantivo, quando eu digo assim, preciso encontrar um meio mais rápido de envio. Essa palavra meio, nesta frase, apareceu determinada pelo artigo indefinido 1. E uma das características da palavra que é um substantivo é essa. Todo substantivo é uma palavra que na frase pode vir determinado por um artigo. Então, se eu tenho um meio de achar o meio eficaz, eu vou ter, então, o meio como um substantivo. E, na verdade, todo substantivo é uma palavra que varia. O que é uma palavra que varia? É uma palavra que se flexiona, ela tem plural. Então, por exemplo, eu devo dizer que existem meios menos dolorosos. Então, ao dizer que existem meios menos dolorosos, ali não tem um artigo, mas eu poderia colocar os meios menos dolorosos são A, B e C. Então, a palavra meio nem sempre é um advérbio. Vejam na frase 1. A frase 1 está dizendo assim, eu sei um meio de entrar sem pagar.
Quer dizer, eu sei um jeito, eu sei um modo. Se a um não é advérbio, na tela, você não poderia marcar a letra A, que tem um, e não poderia marcar a letra B de bola, que tem um. Então, se você marcou o C ou D, você acertou. Olha a frase 2. Rachei a tábua ao meio. Esse meio também não é um advérbio. Por que que não? Porque antes dele tem um ao. O que é o ao? É a soma da preposição a com o artigo o meio. Então, se eu tenho aí um artigo antes, esse meio da frase 2 também é um substantivo. Então, lá na tela, você se marcou a letra D, você errou. A resposta é a letra C. E segundo a letra C, apenas a frase 3, olha a frase 3, essa aí, ó. Márcia saiu meio triste, mas voltou alegre. Então, esse meio é um advérbio, eu vou te falar daqui a pouco. O 4, então, não é. É preciso cuidar do meio ambiente. Você está vendo que antes da palavra meio ambiente tem o do? O do é a preposição de com o artigo o meio ambiente. Esse meio, ou melhor dizendo, a expressão meio ambiente, representam um substantivo. O meio ambiente é igual à natureza. Não apareceu aí, mas também o meio pode ser um adjetivo. Oi, professor, adjetivo não é qualidade? Eu sempre aprendi que adjetivo era qualidade. Como que o meio pode qualificar? Tá bom, eu vou colocar um adjetivo entre aspas. Como assim adjetivo entre aspas? Ele não é uma característica, nem positiva, nem negativa. Mas a gramática diz que o adjetivo é o termo que se refere ao substantivo. Então, o meio adjetivo refere-se ao substantivo e concorda com ele. Porque quando eu falo no adjetivo propriamente dito, eu vou dizer um aluno esforçado. Ou eu vou dizer uma aluna esforçada. O esforçado concordou com o aluno e o esforçada concordou com a aluna. Então, eu vou dizer que comprei meia dúzia de ovos. Então, esse meia está no feminino porque ele está concordando com o substantivo dúzia. O professor, dúzia é um substantivo? Sim, a dúzia. Então, esse meio é o tal do adjetivo. Se você for olhar na gramática o que é esse meia de meia dúzia, na verdade ele é um numeral. Uma dúzia são 12 ovos, meia dúzia são 6 ovos. Então, a palavra meio, quando numeral, ela tem valor adjetivo. Por exemplo, não gosto de meios termos. Aí, ó. Agora eu usei um meios no plural e no masculino. Por quê? Porque esse meios está concordando com a palavra termos. Eu diria poucos termos, vários termos, alguns termos. E como termos é um substantivo, os termos, esse meio aqui é de natureza adjetiva. Então, a palavra que é adjetivo também se flexiona. Ela também pode ter plural ou ela também pode ter feminino. Então, meio não é sempre que é advérbio. Vai lá na tela. A resposta nos disse que só a 3 tem um meio advérbio. Márcia saiu meio triste. Observem que Márcia é um nome feminino. E eu não falo que a Márcia saiu meia triste. Aliás, esse é um dos vícios de linguagem que muita gente tem. Pode até ser que você tenha. Você até sabe, às vezes, na hora de fazer questão, que não é assim. Mas o vício de ter ouvido errado e falado errado a vida inteira pode te fazer confundir. Na verdade, o meio, quando ele é advérbio, ele é um advérbio que exprime
intensidade. Ser nervoso é uma coisa, ser muito nervoso é pior. Ser meio nervoso alivia a barra. Então, o muito vai para cima, o meio vai para baixo. Isso é a ideia de intensidade. E o advérbio meio, ele é sinônimo de um pouco. Ele ficou um pouco abalado, meio abalado. Ele é um pouco tímido, meio tímido. Então, abalado é uma coisa, muito abalado é outra, meio abalado é uma terceira. Abalado é um adjetivo. O meio advérbio, ele não se refere a um substantivo, refere-se a um adjetivo. Então, quando eu falo que o Marcelo ficou meio nervoso com o que aconteceu, o que nós temos ali que é nome? Ou que dá nome a alguma coisa ou alguém? Marcelo. Marcelo é um substantivo. Qual é a característica que nós estamos dando para o Marcelo? Ele é nervoso. Então, essa palavra se refere ao substantivo, ela é um adjetivo. Se no lugar do Marcelo fosse a Marcela, ela seria nervosa. Mas esse meio, que significa dizer que o Marcelo ficou um pouco nervoso, é um advérbio de intensidade. Ele não se refere ao Marcelo. Ele intensifica a menos a característica de ser nervoso. E aí, ao contrário dos outros dois, advérbio é invariável. Em outras palavras, o advérbio não se flexiona. O advérbio, por exemplo, é uma palavra sem feminino. Então, por exemplo, eu vou colocar que a Lúcia está meio gripada. Eu não posso, como eu ouço por aí, as pessoas dizendo assim, eu não vim ontem porque eu estava meia gripada. Meia gripada, não. Uma meia não gripa, a meia está lá no seu pé, até quente. Meio gripada, porque eu diria que ela está um pouco gripada. Você não fala que ela está um pouco gripada? Vai lá na tela. Você está vendo que a Márcia saiu um pouco triste. Em outras palavras, a Márcia saiu meio triste. Muito triste. Pouco triste. Ou então, como eu digo sempre, faça igual a mineiro. Mineiro fala meio. Né? Tá meio gripada, meio nervosa, meio doente. E outra coisa, o advérbio, não é só o meio não, qualquer um, é sem plural. Então, são meio tímidos. Eu não falo são meios tímidos, porque se eu substituo, eu vou dizer que eles são um pouco tímidos. Eu não vou falar que eles são um poucos tímidos. Então, aí, nós temos um dos casos que envolve a morfologia e um dos casos principais da concordância nominal. Então, estou atendendo aí a nossa colega Helena. Vocês que já me pediram que faça questões, às vezes vocês ficam impacientes, pede de novo, mas é porque tem uma fila. Quando você faz o pedido, eu coloco para você assim, já está na fila, então aguarde, é só você clicar no sininho para você receber todas as notificações. E quer saber mais sobre substantivo, adjetivo e advérbio? Vai lá na tela, www.ricardoerce.com.br.